Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. A partir de agora, passamos a apresentar na Web Rádio Portal da Luz o programa Com Jesus. Apresentação, Adriana Sarmento. Olá, é um prazer imenso estarmos juntos novamente para mais uma noite de estudos, de reflexão, de ponderações acerca do Sermão do Monte, que é o tema principal dos nossos encontros aqui no programa Com Jesus, pelo Portal da Luz, divulgando o amor. É um prazer imenso ter todos vocês aqui conosco, participando, colaborando, interagindo, buscando todos juntos aprendermos as lições que Jesus nos trouxe, nos clareando a mente, nos enchendo os corações, para que nós possamos caminhar ao encontro do Cristo a cada dia, juntos, uns amparando aos outros, e é nessa satisfação que temos no coração de estarmos em mais esse encontro, que vamos receber hoje a nossa convidada da noite, que iremos trazer agora aqui para junto de nós. A Silmara Melo, ela está terminando de se organizar. Hoje nosso tema é Mateus capítulo 5, versículo 8, né? Quando estudaremos sobre a bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Todo o sermão do monte é especialmente importante, todo o evangelho, né? Mas o sermão do monte, ele traz as bem-aventuranças que vão nos iluminar os caminhos. O Cristo, na sua sabedoria, trouxe cada bem-aventurança, nos mostrando qual o caminho que vai nos levar à felicidade tão esperada por todos nós, aquela que todos desejamos conquistar. Então, Cristo vem para nós e conversa conosco sobre as bem-aventuranças. Nesta de hoje, falando da pureza de coração, né? Quanto mais puros nossos corações, mais vamos nos aproximando do Cristo, mais vamos nos aproximando de Deus, né? A nossa convidada, ela mandou uma mensagem agora, ela estava aqui conosco, mas faltou energia lá na região dela, a gente vai conversando um pouquinho, até que ela consiga se reconectar conosco em poucos instantes, né? Então, neste dia de hoje, nós vamos buscar esse entendimento do Evangelho, né, à luz da doutrina espírita. Nós vamos trazer aqui conosco, né, nossa convidada Silmara Melo. É um prazer em tê-la conosco, Silmara. Seja bem-vinda neste primeiro encontro aqui com o nosso programa Com Jesus, né, divulgando o amor aqui no Portal da Luz. Receba o nosso carinho, Silmara. Muito boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. É uma alegria imensa poder participar com vocês. Gratidão mesmo pelo convite. Que Deus e Jesus nos abençoe e nos inspire nesta noite. Deus abençoe. Né? Muito obrigada por ter vindo. Silmara, fala um pouquinho de onde você está falando para nós. Então, eu estou falando de Caruaru, Pernambuco. Eu faço parte do NEP Paulo e Estevão, Caruaru. Nós temos o estudo toda sexta-feira presencial. E hoje nós estamos aqui para contribuir um pouquinho nesse trabalho tão importante, tão especial que vocês fazem.
Muito obrigada. Esse presencial é gostoso, porque faz uma troca, né? Aí realmente, assim, rostinho com rostinho, né, Silmara? Todo mundo se vendo, se conectando, trocando ideias, abrindo os livros, isso é muito maravilhoso também, né? E a obra Paulo Estevam, cá para nós, é uma preciosidade, né? Disse o Chico Xavier que depois do Evangelho vem Paulo Estevam, né? No entendimento dele, tão rico que é o livro, né? Tão preciosa que é a obra, né, Silmara? Né? E o Chico trabalhou muito a questão do nosso podermos compreender cada vez mais, né? Cada vez mais a mensagem do Cristo, né? Nós vamos aqui buscar fazer neste momento uma leitura do que vai ser o estudo de hoje, né? Tentando dar um tempinho para a Silmara conseguir essa reconexão. E depois, então, que a companheira estiver aqui presente, vamos a prece preparatória juntos, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos estudar hoje, refletir a respeito, né? Sobre Mateus, capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso chat. Nós estamos aqui com a Inara Dutra, né? Just became a member, Eliana Araújo, a nossa querida amiga do coração. Boa noite, Eliana. Está falando lá de São Paulo, né, querida? Receba o nosso carinho, nosso abraço, viu? Muito obrigada por estar aqui presente conosco. Temos o Aurélio Gama. Boa noite a todos. Paz, amor e luz. Seja bem-vindo, Aurélio. Aurélio, você está falando de onde? Fala aqui para a gente poder colocar aqui para todos, tá? Seja bem-vindo. Deixe-me ver aqui. Sônia Barbirato, nossa querida amiga. Boa noite, Sônia. Que bom te ver aqui, meu bem. A gente sempre se encontra, né, nas terças-feiras à noite, no estudo do Livro dos Espíritos e do Novo Testamento, que fazemos online. Até estendemos o convite, né, para quem desejar participar. É só nos passar o número do celular que nós podemos adicionar no grupo, tá joia? Nós participamos juntos do estudo. Sônia, meu amor, tem uma voz linda, canta lindamente, né? Temos a Thaís Silva também. Thaís, boa noite, bem-vinda, querida. Muito bem-vinda. Estão me falando aqui que parece que o som não está muito bom, está meio abafado. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo. Deixa eu mudar a posição aqui. Talvez fazer alguma coisa assim. Espere um pouquinho. Eu não sei se talvez assim fique melhor. Ó, a Silmara conseguiu voltar, né? Foi uma queda de energia aqui. Tá instável, né? Ficou instável. O meu som, a Eliane me passou que está um pouquinho abafado. Eu não sei, se alguém puder me dar um retorno, tá? Eu estou te ouvindo bem. Eu não sei se Deixa eu botar aqui. Vamos ver, de repente. Aí, por gentileza, quem puder colocar o que está conseguindo ouvir bem, além da Silmara, só para a gente poder fazer uma avaliação, né, mais ampla. Então, nós temos aqui, olha, Silmara, Sônia, Aurélio, a Eliana Araújo, né? Nós temos a Thaís Silva. Boa noite, Thaís. Bem-vinda, viu? Da onde você está falando, meu bem? Coloca aqui para nós também, para a gente poder ir localizando todos, tá? Temos a Wanda Salles, nossa amiga do coração. Que maravilha, né? Poder ter essa oportunidade de estudar. Ele é do nosso grupo, do NEP, Paulo e Estevam, Pelaru, que legal, bem-vindo, que bom, de Caruaru, então, né? Bem-vindo. Lá embaixo tem uma conexão para a luz, que, no caso, é meu esposo, que tem esse canal, e ele colocou aí boa noite, o Soares. Certo. Boa noite a todos. Que bom. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo com o áudio. Deixa eu olhar aqui rapidinho, só tentar ver aqui o que está acontecendo. Vamos ver se de repente agora melhora um pouquinho o áudio. Eu fiz uma modificação aqui, vamos ver se vai melhorar um pouquinho ou não, né?
Vamos só aqui, então, temos a Vandinha, né, Wanda Salles, que fala de Vila Velha no Espírito Santo. Que maravilha poder ter essa oportunidade de estudar e que possamos colocar em prática, exatamente, né, o estudo e a prática. O Conexão para a Luz, boa noite, paz e luz nos envolvam. Temos, deixe-me ver aqui, a Noêmia Aquino das Neves. Boa noite, Noêmia, seja bem-vinda, né? Coloca para nós aí, Noêmia, de qual estado, de qual cidade você fala, tá joia? O Aurélio Gama colocou, né, Caruaru, aqui para nós também. A Thaís Silva, obrigada, Thaís, melhorou o som, muito obrigada. Eu acho que talvez tenha sido só a forma de poder escolher aqui, né? Então, eu acho que eu já vou voltar aqui com a câmera para o melhor lugar dela. Obrigada, Thaís. Aurélio Gama está melhor, que bom, muito obrigada. André Luiz, boa noite, André Luiz. Tudo bem com você, meu querido? Muito prazer em tê-lo aqui. Fala para nós de onde você está falando. Escreve aqui, viu, por gentileza. O som da Silmara está bem baixo, pelo menos para mim, a Sônia colocou, né? Então, vê, Silmara, o que você consegue fazer. Thaís Silva está falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Olha só, nós estamos em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Vila Velha, no Espírito Santo. Temos Alcemir, nosso amigo de Vila Velha, no Espírito Santo também, né? Muito bom te ver aqui, meu amigo. Receba nosso abraço, você, a esposa. Muito bom. A Vandinha está ouvindo bem. Conexão para a Luz, o áudio está bom. E o André está falando de Caruaru. Caruaru, Pernambuco. É amigo de vocês também do NEP? Esse é trabalhador da casa. Ah, que joia. Meses, é. Ah, que bacana, que bom, que bom. Sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados, acolhidos pelo nosso amor, pelo nosso carinho, pela nossa afeição, né? Neste programa com Jesus, tá? Isso. Ah, sim, tá joia. Que as mensagens vão chegando rapidinho. Nós vamos fazer o seguinte, Silmara, como tinha caído a conexão, a gente não fez a prece, né? Então, nós vamos fazer a prece preparatória agora, tá? E então nós vamos depois fazer a leitura e iniciar os nossos comentários, tá bom? Tá bom. Tá? Depois eu vou tentar ver um eco, que estão me dizendo que está dando um eco aqui, né? Eu vou tentar ver o que está acontecendo. Talvez eu faça o seguinte, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu faço uma coisinha aqui, peraí um pouquinho. Como está meu som agora? Você me ouve bem, Silmara? Te escuto. Uhum. Então tá bom. Tá dando eco? Você tá percebendo algum eco? Bem pouco, mas não dá para atrapalhar, não. Então tá. Então é que eu mudei aqui alguma coisinha. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos neste momento agradecer ao nosso bom Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, nosso bom Senhor, aqui nos encontramos, bondoso, mestre de todos nós, iniciando mais um trabalho de estudo para o nosso aprendizado das lições que o Senhor veio nos trazer, a encher-nos de instruções, a encher nossos corações de cada vez mais das belezas das virtudes, do amor, para que possamos levá-lo e espalhá-lo por onde formos, Senhor, não só pela nossa boca, mas pelo nosso olhar, pelos nossos gestos, pelas nossas intenções. Obrigada, Senhor, dando teu amparo a todos os companheiros que estão aqui conosco online neste momento, aqueles que porventura vão chegar depois, que vão assistir depois, mas estendendo, Senhor, a todos os nossos irmãos em humanidade, rogando tua bênção, proteção e amor que já nos chega, sem sequer nós percebermos. Obrigada por tudo, Senhor, e que essa noite possa transcorrer com estudo, esclarecimento e entendimento. Nós pediríamos também aos companheiros, né, aqueles que porventura já colocaram aquele copo de água para fluidificar, que a água possa ser, Senhor,
transformada no medicamento que cada um de nós necessita para o tratamento que precisamos e às vezes nem percebemos. Obrigada, Senhor, por tudo e que a nossa convidada Silmara, com o estudo que preparou, receba ainda mais inspirações neste diálogo, nessa roda de conversa dessa noite, que possamos todos ser inspirados e amparados pelo teu amor, Senhor. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada. Pedimos por todos os nossos ouvintes, pelos seus familiares, amigos e por todos aqueles que eles têm em mente agora, onde se encontrarem, e sejam todos envolvidos pelos bons fluidos desta reunião. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós estamos com um probleminha, estou vendo o som, mas nós vamos, no decorrer, tentando resolver, tá bom? Nós vamos fazer, então, uma leitura, né? Deixa eu mudar o microfone aqui de posição. Nós vamos fazer uma breve leitura aqui. E vamos fazer o seguinte, Silmara, a gente vai lendo, tá? E vai fazendo uma pausa e vai comentando, tá bom? Tá bom. Então, o nosso texto hoje, ele é do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, capítulo 12, Os Descobridores do Homem, né? E esse trechinho fala assim: fim da leitura de alguns trechos da história de Job, a palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso, né? Isso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou o bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. Então a gente pode fazer uma pausa aqui, né, Silmara? Vamos passar para você e aos poucos a gente vai conversando junto, tá bom? Tá, joia. Então, vejamos. Esse livro, Jesus no Lar, ele traz narrativas de quando Jesus realiza ali na casa de Pedro o culto cristão no lar. Ou seja, o primeiro evangelho no lar foi realizado ali na casa de Pedro. E naquele dia, trazendo Jesus alguns trechos da história de Jó, alguns pontos foram abordados sobre a fidelidade daquela alma. Jó, a história de Jó se encontra lá no Velho Testamento. E Jó, mesmo diante de perdas, e aqui a gente pede licença só para lembrar um pouquinho da história de Jó, Adriana, né? Porque diante ali das perdas, vendo que os seus bens foram saqueados, que os seus empregados foram assassinados, que os seus filhos morreram quando um vento veio do deserto e levou a casa, caindo sobre eles, né? E mesmo nessa situação de dor em que Jó se encontrava, ele permaneceu fiel a Deus. Ele não se desesperou. Ele compreendeu que tudo que ele tinha, na verdade, lhe havia sido emprestado. Depois, ele fica doente, ele contrai a lepra, hoje conhecida como hanseníase. E a mulher dele abandona ele, diz a ele que ele devia amaldiçoar a Deus. Mas ele continua firme ali, na sua fé. Não desanima. E aí vem 3 amigos, se eu não me engano, que foram visitar ele e diz a ele que tudo que ele estava passando era castigo. Ele estava sendo castigado.
Mas ele ali, nada disso, permaneceu firme, né, na fidelidade do Pai Todo-Poderoso, demonstrando um coração puro, limpo, que compreendia que na realidade ele estava em um processo e que naquele processo em que ele se encontrava, né, não adiantava ali lutar contra tudo e contra todos, porque ele tinha no seu coração o tesouro da fé. O que tinha em seu coração era a certeza, a confiança que na realidade tudo estava certo, né? Porque se lhe fosse dada, inclusive, a possibilidade dele recomeçar, ele recomeçaria, porque ele não se sentia abandonado. Então, o que é que vai acontecer? Depois ele tem a sua saúde restaurada, né? Ele ali depois, ele tem os seus bens de volta e multiplicado, casa-se novamente, tem mais filhos. Então, um grande exemplo para nós, que é diante de toda e qualquer situação, por mais difícil que pareça, alimentemos em nossos corações a fé, a confiança, a coragem, o bom ânimo. Deixemos a juntar ao nosso coração o desânimo, o desamor. São nas perdas, inclusive que muitas vezes o nosso coração é testado. Quando compreendemos que nada perdemos, porque tudo nos é emprestado, nos tornamos mais confiantes no futuro promissor. Não é? Quando Jesus ali tem a parte que diz diante da vibração de alegria em todos os semblantes, né? Jesus ali bem-humorado, né? Ou seja, diante da vibração de alegria. Olha só a bênção que é o culto cristão, o evangelho no lar, o que ele proporciona, a vibração de alegria. E Jesus, que nunca perdia nenhum momento para ensinar, ele ali começa a contar uma história. Onde o resultado dessa história, mais adiante a gente vai ver que é bem diferente, o resultado final é bem diferente do de Jó. Quando diz, todos os seus contemporâneos rendiam especial louvor. Né? Então, aos olhos daqueles que conheciam aquele homem, aquele devoto, ele era uma pessoa, para aquelas pessoas, de conduta impecável. E não acontece com nós? Nos dias atuais, por exemplo, vamos trazer para nós espíritas. A gente muitas vezes se encanta com um palestrante, uma pessoa, e a gente começa a acompanhar as palestras, a gente começa a seguir, e de repente a gente diz assim, nossa, eu virei fã de carteirinha. Nossa, como fulano fala bem, fulano é um ser de luz, né? Que conduta extraordinária. E aí coloca fulano lá nas alturas, e esquece que fulano está encarnado no mundo de provas e expiações igual a gente. E como será a conduta de fulano fora da casa espírita? Então, todos nós somos aprendizes, não somos seres iluminados, somos seres endividados, vivenciando os nossos processos. Não somos perfeitos, somos perfectíveis, não é? Então, quando diz, tão rasgados eram os elogios à sua conduta, né, que as informações subiram ao trono do Eterno. A gente parou aí. Então, precisa ser avaliada
a conduta. Será que realmente aquele devoto era tudo isso mesmo, Adriana? Será que era tudo aquilo que aquela comunidade falava desse devoto? Será que não estavam ali exaltando? Exato, Silmar, exatamente, né? Antes da gente iniciar um comentário, olha, temos nosso querido Rinaldo Soares, né? Ô, Rinaldo, receba nosso carinho e abraço, viu? Ele está aqui falando Abraço, conosco querido. aqui, olha, querida Silmara, prima do coração, que Jesus Isso, sempre nessa noite para todos sempre. Ó, amiga Adriana, gratidão. um excelente trabalho com Jesus, não é isso? Assim Eliana, seja. querida amiga, abraço do Rinaldo. Ele está mandando abraço para todo mundo, mas Rinaldo também, quem não conhece Rinaldo, né? Não é a Eliana primeira colocou, pessoa. Eliana colocou essa história fantástica. Eu amo. E Eliana Que deu uma boa noite aqui para o Rinaldo também. Saudade, também amiga, né? Aurélio Gama aqui, olha, boa noite, Rinaldo, muita paz, meu amigo fraterno, né? olha só. Então, é uma boa noite muito gostosa, essa interação é muito gostosa, né? Mas, É, sim, cara, queridos, né? Esse comecinho é muito interessante, porque você trouxe todos esses elogios, né? Mas olha só, é muito interessante porque quando vem todos esses elogios e chega até o trono do Eterno, na realidade, a sabedoria divina vai e determina que este homem seja procurado na selva da carne para uhum, realmente o pai verificar com exatidão se estava efetivamente preparado. Quer dizer, então, peraí um pouquinho. Deus, ele não vai olhar, o Cristo não vai olhar o que estamos fazendo, mas eles olham dentro de nós. O que se passa aqui dentro não é só o exterior, mas existe uma observação do conteúdo, né? Do exa- conteúdo. Então, Mateus 24 fala assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, e nem que a minha isso, gente engane ninguém também, né? E no Evangelho fala assim: os fenômenos espíritas, longe de abonar os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, né, acaba sendo às vezes para alguns um golpe mortal e às vezes a conduta da criatura pode ser algo inesperado. Mas de todos os elogios que ele estava recebendo, o pai ainda assim falou: mas precisamos verificar por dentro. Precisamos olhar se realmente é isso, né? Então, quer dizer, a lição já inicia para nós nos falando que é muito importante olhar o exterior e o conteúdo, porque o exterior, ele vai falar de uma informação, de um revestimento, mas o conteúdo mesmo, ele vai falar daquilo que é substancial, ele vai falar da essência para todos nós, né? E esse exterior, muitas vezes, ele acaba só tocando os olhos do outro. Já o conteúdo, ele vai levar a uma reflexão, ele vai levar a uma mudança de conduta, ele vai levar a um pensamento novo que antes não se tinha. Então, é como se a gente pegasse uma máquina muito bonita. Eu estou com o notebook aqui, né? Aí, imagina que ele fosse assim, o top dos tops, que não é, mas imagina que fosse. Mas a engrenagem dele, todo o mecanismo, todas as placas, é que vão dizer se realmente ele é um notebook bom ou não. Porque ele pode ser muito bonito por fora, mas essa configuração, esse interior dele, é que vai verdadeiramente revelar para nós a sua real qualidade. Então, o exterior, ele até consegue enganar, né? É como se fosse um frasco de remédio, né? O frasco de remédio, ele indica o remédio que tem dentro. Mas qual é realmente o comprimido que está ali dentro? Qual é realmente a essência desse líquido que está ali dentro desse frasco? Porque pode ser um corrosivo, pode ser algo mortal. E o exterior pode dizer que é algo que é muito bom. Então, a mensagem, quando ele fala que o trono do Eterno foi alcançado com essa informação e que haveria necessidade de se verificar, então quer dizer, não é o exterior só. Existe algo muito mais importante do que isso, né? A nossa querida
Isso, vamos voltar aqui, né? Existe algo, né, Silmara, que é muito mais importante do que o exterior, que é o conteúdo, que é o interior. Então, não podemos ficar nessas aparências, nos perdermos nas contemplações, ficarmos só Isso, voltados com os olhos para aquilo que está aparentando bonito, né? Porque isso, se nós nos perdermos só na aparência, o que pode acontecer? Nós podemos perder uma oportunidade muito grande de ascensão, perder a oportunidade de trabalho, de uma palavra muito melhor colocada, uma oportunidade de realmente elevar os nossos sentimentos, né, a um padrão mais elevado dentro dessa oportunidade que está nos sendo concedida, mas por vezes, né, e às vezes nós esquecemos que é um caminho para a nossa felicidade, essa vivência e esse colocar o conteúdo cada vez mais na nossa vivência, na nossa experiência, para que nós possamos aprimorar esse conteúdo. Porque se nós exato. tivermos só aparência, mas o conteúdo aí estiver frágil, eu preciso pegar a placa do meu notebook, se ele não estiver muito bom, e dar um jeitinho de colocar uma placa melhor para que ele possa desenvolver um trabalho melhor, um trabalho de mais qualidade, um trabalho que vai oferecer muito mais, né? Então, a vontade divina, a força divina, ela sabe olhar nas profundezas da alma, para corrigir aquilo que precisa, para reajustar o que precisa reajustar, para elevar o que precisa ser elevado, né? Mas sem a necessidade da nossa apreciação, porque o Pai está olhando, mas ao mesmo tempo nós precisamos fazer uma autoavaliação para que nós possamos nos colocar aproveitando melhor esse campo de luta para realizarmos uma sementeira do bem muito mais apropriada, porque nós não respondemos pela atitude do outro, nós respondemos pelos nossos atos, por nós mesmos. Então, quando vem uma ordem superior dizendo para nós seguirmos um caminho, vamos buscar aprimorar o nosso conteúdo, né? Não vamos nos prender àquelas sombras, mas vamos agir de forma mais consciente do que estamos fazendo, mais raciocinada, desejando realmente poder servir cada vez melhor. Se algum amigo nos busca para conversar, vamos procurar conversar o melhor que podemos, né? Se alguém solicita uma informação, vamos informar o melhor que nós pudermos informar, né? Exatamente. A gente vai conseguindo colaborar melhor, né, Silmara? Com certeza, e você tocou num ponto muito importante sobre o conteúdo. Inclusive, eu lembrei do capítulo 7 do livro Paulo e Estevão, porque ali há um momento em que fala que Paulo ele estava muito angustiado, com seu coração apertado, ele já se encontrava em Corinto, e ele estava angustiado porque ele não conseguia estar em várias comunidades ao mesmo tempo. Ele não conseguia atender a todos e ele era muito convidado, muito chamado. E aí, nesse momento, ele faz uma prece bem fervorosa. E Jesus se materializa ali diante dele, né, para acalmar o coração aflito dele e diz a ele: poderás resolver o problema escrevendo a todos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender que o valor da tarefa está no conteúdo espiritual do verbo, né, da sua vivência, da sua exemplificação. Não é ali na aparência, né? Trazendo para nós, não é a gente, a gente, o mais importante não é a gente estar ali na tribuna falando bonito, mas se aquilo que a gente fala, que a gente prega, se a gente está no esforço de vivenciar, né, aquilo que a gente vai aprendendo. Então, esse ponto do conteúdo eu achei muito importante você trazer. Exatamente, é isso daí. Deixa eu só colocar mais alguma coisinha aqui, ó, a Vandinha tá colocando Espírito Santo, gente, Vila Velha tá chovendo muito, viu? Aqui tá chovendo muito, lembrar de fechar a janela, né? E a Soninha tá colocando aqui para nós, não esqueçam de colocar o joinha para fortalecer o canal. Obrigada, Sônia, e o trabalho também, né?
Muito obrigada, né? O nosso desejo é exatamente esse, estudarmos para poder conseguirmos, né, fazer com que nossos sentimentos vão se tornando cada vez melhores, né? Então vamos caminhar mais um pouquinho na nossa leitura, Silmara. Vamos Vamos. aqui, olha só, deixa eu puxar aqui, né? Deixa eu ver o trechinho que nós vamos ler agora. Nós vamos ler o 4, 5 e 6, tá? Que diz Tá. assim: para isso, então, né, o Senhor pediu que fosse verificado, né? Para isso, os anjos educadores a serviço do Altíssimo enviaram à terra 4 rudes descobridores dos homens santificados. Olha só quais são os 4 rudes descobridores dos homens santificados. Quais são, gente? Olha só, hein? A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram, cada qual a seu tempo, para efetuarem as provas indispensáveis. A necessidade, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir, de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono dos entes amados. Entretanto, o devoto robusto na confiança compreendeu na mensageira uma operária, então ele viu a necessidade como uma mensageira operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro, e acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, farta, né? Muita fartura, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz, espere um pouquinho, mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Silmara. Então vamos lá. Primeira prova que ele foi submetido foi a prova da necessidade. Todo tipo de necessidade, privações, obstáculos, doenças, perdas de entes amados, miséria. Só que esse devoto, ele havia aprendido que ele estava na terra de passagem e que ele deveria enfrentar aquelas dificuldades difíceis, aquelas privações com dignidade, né? E ele passou nessa prova. E aí a gente vai até o Livro dos Espíritos, ali na questão 814, porque Kardec ele vai perguntar por que Deus a uns, né, oferece, concede as riquezas e a outros a miséria. Por que será? E aí os benfeitores afirmam que é para nos experimentar de diferentes modos. Mas que muitas vezes, né, a gente escolhe e, no entanto, a gente acaba sucumbindo com frequência nessas provas da miséria, né? Mas o que a miséria nos testa? Né? Porque a gente está vendo que esse devoto, ele foi convidado para passar por alguns testes, algumas provas necessárias. O que a miséria, essa necessidade nos testa? A humildade, o exercício da humildade. E aí ele passou pela prova e recebeu outra, que foi a do dinheiro. A prova do dinheiro. E ele agora, ele é testado ao contrário. Ele tinha tudo à disposição, mas ele também entende que tudo que ele tinha lhe era emprestado. E aí é quando ele lembra da caridade e afasta ali as insinuações de prazeres fáceis e começa a ajudar a outras pessoas. Então ele vence também essa prova. E aí a gente volta novamente para o Livro dos Espíritos, na questão 815. Porque Kardec pergunta qual é a prova mais terrível, mais difícil.
Será que é a prova da miséria, de passar por diversas necessidades? Será que é a prova da riqueza? E os benfeitores respondem, tanto uma quanto a outra. Porque a miséria, ela provoca queixas contra a providência. Aquele que está passando necessidade se sente ali que esquecido, que Deus esqueceu dele. E aquele outro que está na prova da riqueza, ele se sente incitado aos excessos, a buscar os excessos. Vou curtir a vida é isso mesmo, tenho dinheiro para curtir, para gastar. Né? Então acaba incitando isso. Ou seja, não existe provas nem piores nem melhores, porque elas são de acordo com as nossas necessidades. E nós somos testados para sabermos se estamos, de fato, no esforço de adquirir as virtudes. Não é? E aí vem a terceira prova, a prova do poder. A gente sabe que o poder, ele pode corromper, mas esse devoto, ele recordou que a vida de todas as honrarias e dons é simples empréstimo providencial. Então, ele passa ali a tratar as outras pessoas, né, como ele gostaria de ser tratado. Então, ele passa também por essa prova. Né? Então, assim, sabe aquela... Você parou a próxima é a 7. A gente foi até a 6, a próxima vai ser a 7. Nós fomos até a 6. Até a 6, né? É. Pronto. Então, ele acabou fazendo ali um bom trabalho do poder que ele recebeu. E aí ele foi, se sentiu triunfante, feliz, só que ele foi visitado pela cólera. Sabe aquela situação em que muitas vezes dizemos assim, fulano parece que foi mandado de encomenda para tirar minha paciência. Estava tudo bem, de repente, tudo vira de cabeça para baixo. Ele falou uma coisa que eu não gostei, não me contive, pois esse não me contive. E a gente vai lembrar que, na realidade, a gente não pode dizer, fulano tirou minha paciência. Não se tira a paciência daquele que não a tem. Né? Nós somos testados por diversas situações, inclusive por pessoas que nos aparecem no momento certo. Não é no momento errado, é no momento certo, preciso para nos testar. E nos testar naquele calo, nos testar naquela dificuldade, nos testar naquela ferida que está ali escondida dentro de nós. Exatamente. A gente consegue passar por aquele, olhar para aquela dificuldade e ver na dificuldade uma lição, um aprendizado. Perfeito, perfeito. E conseguimos realmente entender que é um instrumento para a nossa evolução, né? Olha, deixa eu só voltar um pouquinho aqui nos nossos amigos do chat, né? Nós temos Maria das Graças Monhol nos dando boa noite. Boa noite, Graça. Tem tempo que eu não te vejo, hein, querida? Seja bem-vinda. Também aqui de Vila Vera, no Espírito Santo. E estamos com Cuiabá, Mato Grosso, Silmara. Olha só. Nossa. Elizabeth Rodrigues Correia, de Cuiabá. Bem-vinda, Elizabeth. Um prazer em ter você aqui, minha irmã. Temos Sergipe, Maria Helena Souza também. Bem-vinda, Maria Helena. É um prazer em ter todos vocês aqui. Nós podemos refletir juntos, estudar, aprender, trazer para o nosso dia a dia essas lições, né? Para que elas possam ir cada vez mais criando raízes profundas nos nossos corações. Esse é o objetivo, é nós buscarmos no programa Com Jesus a essência da mensagem do Cristo para que ela possa cada vez mais ir fazendo parte desta água viva, deste alimento do pão que precisamos e que buscamos nos alimentar todos os dias.
né? Porque a vida é uma grande oportunidade para experiências. Mas em falando de oportunidades para experiências, nós vamos passar um vídeo de uma oportunidade maravilhosa para experiências maravilhosas de amor. Fraternidade sem fronteiras. Fraternidade Sem Fronteiras, uma organização humanitária de Mato Grosso do Sul com atuação em 8 países, incluindo o Brasil. Trabalhamos com esperança e o profundo desejo de ajudar a acabar com a fome e construir um mundo de paz. São 11 projetos de ajuda humanitária em 79 polos de trabalho, 37 mil pessoas acolhidas, principalmente crianças e jovens. Oferecemos alimentação, atendimentos para a saúde, formação profissionalizante, educação, cultivo sustentável e construção de casas. Todos os trabalhos são mantidos por meio de doações e principalmente pelo apadrinhamento, no valor de R$ 25. Conheça a Fraternidade Sem Fronteiras. Vamos juntos nessa missão de amor. fraternidadesemfronteiras.org.br. Então, missão de amor, né? E nós estamos aqui nesse mundo para quê? Para aprendermos a amar, para aprendermos o amor que Jesus veio nos ensinar pessoalmente, né? E nessa lição de hoje, nos falando da vinda da necessidade, do dinheiro, do poder, da cólera, né? Nós podemos lembrar que nós existirmos aqui na Terra, estarmos aqui, Emmanuel fala que pode comparar com uma viagem de aperfeiçoamento. E é uma viagem de aperfeiçoamento que necessitamos seguir adiante ao lado daqueles companheiros que estão aqui na nossa jornada, caminhando junto a nós e nós junto a eles, né? No entanto, nós por vezes esquecemos quem é o outro e até mesmo a nossa própria condição, mas Deus sabe. Deus sabe quem é cada um de nós. Deus não olha aparências, Deus não olha exterior. Ele conhece a essência de cada um de nós. Porventura, se porventura, nas necessidades e provações da vida, dessas 4 visitas, né, que o Pai enviou, se porventura, se alguém, porventura, te menospreza, Deus não te abandona. Se porventura você é hostilizado por alguém, Deus te apoia. Se porventura alguém te reprova, nessas situações difíceis da vida, Deus abençoa, porque está vendo o seu esforço e as suas intenções. Se porventura muitos se afastarem de você, Deus permanece sempre com você e com todos nós. Então essa é uma realidade que nós precisamos sempre trazer em nossas lembranças, de que diante das provações, dos tropeços que podem nos aparecer, nós não vamos nos acomodar. Não vamos nos acomodar à beira desse caminho, na inércia e nem em desânimo nunca, mas em fortalecimento, caminhando, confiando, seguindo adiante, né? Veio a visita do dinheiro, não é isso? E a Silmara lembrou do Livro dos Espíritos, essa questão, né? Assim, maravilhosa, muito conhecida do Livro dos Espíritos, e realmente o dinheiro, ele não é condenável, mas nós não podemos também nós não podemos encarcerar o dinheiro para que nós não venhamos a ficar encarcerados com o dinheiro, porque o dinheiro nos solicita a atitude, e atitude no bem. Não é o mal, mas se a vida nos abençoa com alguma possibilidade, então é necessário fazermos com que circule uma organização na comunidade para que possa ajudar a tantos corações. Então, se nós, porventura, tivermos alguma possibilidade maior, por exemplo, né, quem tem uma pequena, média, grande empresa, né, se dá emprego para uma pessoa, não é uma. Se esse funcionário tem pelo menos 2 pessoas em casa, são 15. Se o emprego é para 10, 20, 30, quantos não estão sendo beneficiados? Então, quanto se pode fazer? Mas nós não podemos nos apegar, mas termos como instrumento necessário para as nossas vidas, mas ao mesmo tempo, o que podemos fazer de bom
com ele, né? Porque dinheiro é um trabalho que se concretiza e que se conquista, né? Ele pode ser convertido num prato que vai alimentar, ele pode ser convertido numa roupa que veste, né? Ele pode aliviar uma doença oferecendo um medicamento. Então, tudo isso vem para que nós possamos utilizar a benefício e o suor que tivermos para poder conquistar esse dinheiro, que possamos utilizá-lo como bênção de Deus no mundo, para que uns possamos ajudar os outros, né? E depois veio o poder, né, que a Silmara comentou aí, e exatamente esse poder, quando surge na nossa vida, vamos pedir a Deus, né, o poder. Vamos falar um outro lado do poder agora, né? Vamos pedir a Deus que nós possamos ter o poder, mas o poder de nós passarmos por situações delicadas sem reclamar. O poder de nós poder conseguirmos servir sem desejar reconhecimento, recompensa, retribuição. Vamos pedir a Deus que nós possamos ter o poder de obedecer às suas leis, o poder de vencer as nossas próprias imperfeições, o poder de nós abençoar aqueles que porventura nos perseguem, o poder de não perseguir ninguém. Vamos pedir a Deus o poder de amparar, de estimular aqueles à nossa volta, o poder de praticar a fraternidade sem fronteiras, o poder de praticar a fraternidade do acolhimento, do amor, o poder de nós podermos aproveitar as oportunidades da vida para a nossa edificação como espíritos imortais que somos. Deus é eterno, Deus não foi criado e vai viver para sempre. Nós fomos criados em algum momento, nós tivemos um ponto de partida na criação, mas nós somos então imortais. E nessa imortalidade, nesse encarnar e desencarnar, no plano espiritual ou físico, rogarmos a Deus esse poder de fazermos o melhor a cada dia, né? Para que nós possamos não vivenciar a cólera que depois veio visitar o nosso amigo e que ele teve como instrutora invisível. Só que quando chegou no ponto da cólera, Silmara, quando chegou no ponto da cólera, Ele não resistiu. ele não resistiu. E Chico Xavier fala assim, né? Trouxemos uma frase de Chico, né? Ele no livro O Evangelho segundo Chico Xavier, né? O Evangelho de Chico Xavier, e ele, encarnado, né, redigiu, no capítulo Sim. 291, titulado Suicídiozinhos. Pequenos suicídios. Suicídiozinhos. Chico fala bem assim, abre aspas, suicídio não é só aquele ato terrivelmente solene de autodestruição. Cometemos muitos suicidiozinhos. Cólera, por exemplo. Ponto, fecha aspas. Chico Xavier, né? Então, Chico Xavier nos colocou que cólera é suicídio. Cólera é suicídio, né? Então, se a cólera está chegando a nós, vamos buscar um cantinho na nossa mente, no nosso coração, para a gente parar, pensar e não nos deixar levar pela cólera. Vamos usar um raciocínio um pouco mais rápido, elaborado, para encontrar serenidade, para que a gente não venha viver essa inconveniência da irritação, que nos faz mal e que faz mal ao outro também, né? E se nós podemos sondar os nossos sentimentos, vamos pensar que a cólera não tome conta de nós, mas que nós possamos, neste momento, buscar auxiliar com um pouco mais de propriedade, que podemos moderar um pouco melhor nossas palavras, né, Silmara? Que nós possamos parar e não nos deixar sermos tomados pela emoção, para que nós possamos dirigir aquela situação de forma que ela venha a encontrar um encerramento sem raiva, sem azedume, sem intemperança, porque a raiva vai diminuir, inclusive, o seu crédito com o outro e o meu crédito com o outro. Vai nos mostrar que ainda não estamos passando na prova. A raiva traz processo obsessivo e a intemperança nos traz fraqueza, né? Então, neste caminho, vamos só lembrar um versículo, Silmara e queridos, que diz assim, de Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, porque Deus
não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos designou para a ira, mas para a salvação. Então, se nós não somos compreendidos, se nós, porventura, estamos esquecidos, se estamos decepcionados com a família, se porventura nós estamos vivenciando um momento que pode nos trazer cólera, né? Vamos restaurar o nosso reajuste, o nosso equilíbrio, e se for necessário, vamos sair do ambiente, procurar um lugar seguro para o nosso coração, fazer uma prece, né? Fazer uma prece e pedir a Deus o equilíbrio e a sensatez, o bom senso, porque o Evangelho já chegou para nós, a terra é escola para nós e a humanidade é nossa família, não é opositor. A humanidade é família, nós somos família e cada dia nos solicita uma oportunidade de podermos crescer, aprender, auxiliar. E por mais aflitiva que seja a situação que nós estamos vivendo, vamos tê-la como um instrumento para a nossa salvação, onde ali vamos buscar fazer o melhor que pudermos para termos aquele momento como um degrau para o nosso crescimento, a que o Senhor está nos convidando a nós subirmos, né, Silmara? Infelizmente está quase chegando 9, mas a gente pode fazer um comentáriozinho agora no final, Silmara. Podia fechar a história. Posso só fechar a história para não deixar de ler? Pode. Posso. Aí a gente volta a palavra para você, né? Deixa eu ver aqui. Então, olha só. Só que quando chegou a cólera, deixa eu olhar aqui o ponto que eu estava aqui, gente. O que aconteceu, né? Aqui, olha só, no ponto 8, né? Triunfante e feliz, o crente foi visitado pela cólera, de maneira a sondar-lhe a posição espiritual. A instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado que, embora a expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. A cólera foi num amigo dele, deu uma provocadinha para que ele falasse alguma coisa que não devia, e o amigo frágil falou que não devia com esse nosso amigo. O devoto não resistiu. Ele passou pela necessidade, pelo dinheiro, pelo poder, mas ele não conseguiu resistir à cólera. E é nesse ponto que precisamos ficar atentos. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola da iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral, agora os discípulos, né? Curiosidade geral transparecia no semblante de todos os presentes, os discípulos que estavam com Cristo, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. Então, olha os pontos que Jesus vai trazer. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. É para nos educar, gente. Não é mal, é para nos educar. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade que examina a resistência moral. Então, olha aqui, Jesus falou que aqui a maioria perde a boa posição na necessidade. Agora vai em ordem decrescente, tá bom? Muitos, lá era a maioria, agora são muitos. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que eles observam o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Caiu mais um pouquinho. A maioria, muitos agora, alguns caem,
desastradamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. Alguns caem desastradamente no poder. E agora, olha só, o que Jesus fala? E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Raríssimos vencem a cólera, né? Então a gente começa, Exatamente. né, não, Silmara? E acaba Ah, contaminando o coração, deixando o coração sujo, né? E o que significa a gente ter um coração puro? Significa a gente ter higienizado, limpado, retirado essas impurezas do coração. Significa ter o nosso coração, né, livre dessas impurezas, significa a gente ter resolvido as nossas encrencas do passado, do presente, e não ficar criando novas encrencas, né? Significa ter transformado sentimentos doentios em sentimentos saudáveis, porque nós vamos ser testados pela bondade de Deus, passando por várias provas de acordo com a nossa necessidade. E nós seremos tocados lá no fundo de nossa intimidade, porque aquelas pessoas que são as nossas maiores fragilidades, né, são nas tendências ali negativas que nós seremos tocados. Então, tudo isso para exercitar a pureza de coração, a nossa pureza interior. No sermão, são ali descritos os passos que o homem deve seguir para pertencer ao reino de Deus. O reino de Deus que está em nós, Deus está em nós, Ele nos criou para sermos felizes, e a gente fica ali teimando, se afastando dessas leis, que é a verdadeira felicidade, está ali na questão 614 de O Livro dos Espíritos. Quando a verdadeira felicidade, que é a lei de Deus, a única, que nos indica o que nós devemos fazer e deixar de fazer, e a gente só se torna infeliz quando dela se afasta. Então, bem-aventurança significa bem-estar, felicidade, não é? Então, a cada bem-aventurança, nós temos duas partes. A primeira parte é a condição, as atitudes, as opções, né, e realidades a serem assumidas. E a segunda parte é o resultado. Aqueles que experimentam a primeira estarão em condições de experimentar a segunda. Então, os ensinamentos desta reflexão têm como foco pureza do coração, ou seja, limpeza interior, a limpeza espiritual. Bem-aventurados, né, os que têm puro coração, porque verão a Deus. O ver a Deus é o resultado da iluminação interior. é lei de causa e efeito, né, Silmara? Exatamente. Então, e é engraçado, Adriana, que existem várias expressões referente ao coração. Fulano tem um coração duro, fulano tem um coração de ouro, fulano tem um coração bom, ou fulano tem um coração iluminado. São muitas expressões que simbolizam o quê? Sentimentos. Ou seja, o coração está relacionado aos sentimentos bons ou ruins. Os sentimentos se constroem a partir das experiências que nós vamos tendo. E aqui, nós, lembrando, Kardec, ele fala sobre a pureza do coração, que é inseparável da simplicidade e da humildade, assim como exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho, né? Então, bem-aventurados os que têm puros, limpos, né, de coração, o coração limpo, né, livre de todas essas impurezas de sentimentos doentios.
Porque Jesus, Adriana, ele deu o exemplo de criança, né? Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, não é? Eu assisti bem rapidinho, eu assisti a uma palestra, já tem um tempo, de uma pessoa que falava que uma evangelizadora tinha um filho, e esse filho tinha mais ou menos 5 anos de idade, e ele participava de evangelização aos sábados. E o que acontece nessa escolinha, havia bonecos, e um era Jesus e tinha os 12 discípulos. Cada discípulo tinha um nome atrás. E acontecia que todos os sábados tinha um sorteio. Só que no dia que ele não foi, houve o sorteio. E aquele que fosse sorteado poderia levar Jesus para casa. E aí, no sábado seguinte, quando ele ficou sabendo que foi sorteado, que ele não estava lá, ele ficou muito chateado por não poder levar Jesus para casa, porque ia haver outro sorteio. Só que aí ele podia escolher um discípulo. Adivinhe qual foi o discípulo que ele escolheu? Qual Judas. foi? Judas. E aí ele escolheu Judas, levou Judas para casa. Quando chegou em casa, a mãe dele disse assim: olha, filho, eu queria contar uma história para você. Sabe o que é, meu filho? É que, assim, o Judas, ele fez muitas coisas que não deveria. Ele fez coisas que não foram legais para Jesus. Mas, olha, filho, Jesus perdoou Judas rapidinho, num minutinho. Já estava de bem com Judas. Mas nós ainda não perdoamos o Judas. E todas as vezes que chega a Semana Santa, e que inclusive naquela semana que ele pegou o Judas era a Semana Santa, todas as vezes as pessoas malham Judas, queimam Judas, jogam pedra no Judas. Então, filho, como você vai levar o Judas para a escola, não deixa ninguém machucar ele. Sabe o que ele respondeu? Nossa, mamãe, eu não sabia que ele era tão especial. E abraçou o Judas e disse: pode deixar, eu vou tomar conta do Judas. E aí ele tirou foto com o Judas, levou o Judas para a escola, brincou com o boneco do Super-Homem, do Homem-Aranha, e o Judas lá no meio. E aí no sábado seguinte, ele devolveu, e qual ficou sendo o discípulo mais especial para ele? O Judas. Ele disse: o Judas é o meu preferido porque ele é especial. Então, é esse o coração de uma criança. É um coração puro, sem preconceitos. E já se passaram mais de 2000 anos e a gente ainda está malhando o Judas. Não pode, não pode. Quando é que a gente malha o Judas? Quando muitas vezes apontamos o erro do outro, como se não tivéssemos erros. Quando a gente traz o passado do outro e não repara o esforço que ele está fazendo para se melhorar. E aí vem uma criança e nos dá um exemplo do que é ter um coração puro, né? Ao dizer que Judas é o seu discípulo preferido porque ele é especial. Como nós ainda precisamos olhar para aquele que nos olha com desdém muitas vezes, para aquele que nos fez um mal, para aquele que nos traiu, enfim, e ver naquela figura um ser especial que merece de nós toda a compaixão, todo o respeito, oração, o quanto nós precisamos limpar os nossos corações. Olhar para o outro e enxergar no outro um filho de Deus como nós também somos. E por isso que o nosso Pai Maior,
né, que quer a nossa felicidade, ele nos convida a essa limpeza de coração, quando ele nos oferece ali o livre-arbítrio para nós fazermos a nossa escolha, né? Fazermos escolhas melhores do que antes. Nós podemos sair da ignorância, de ficar ali alimentando preconceitos, de olhar e aceitar o outro exatamente como ele é, de olhar para as coisas, as dificuldades e aceitar como exatamente são, está tudo certo, né? Então, a gente precisa exercitar, na verdade, esse olhar especial que a criança tem para com o outro, não é, minha amiga? Com certeza, Silmara. Quantas vezes nós mesmos negamos Jesus, Pedro negou, quantas vezes nós negamos, quantas vezes nós vendemos porque escolhemos algo, né, em detrimento daquilo que Jesus nos ensina, né? Então, neste caminho da necessidade, do dinheiro, do poder, da cólera e da busca da pureza no coração, somos todos ainda aprendizes, alunos na escola de Jesus, né, Silmara? Silmara, Exatamente. deixa eu colocar aqui, olha só. A Graça Monhol nos deu uma boa noite, feliz de ver e assistir vocês, né? Muito obrigada, minha amiga do coração, né? A Noêmia Aquino das Neves, que trabalho lindo. Obrigada por você estar aqui, Noêmia. Muito obrigada. Eu só não sei da onde que a Noêmia está falando. Se você, porventura, estiver aqui ainda conosco, coloca aí o lugar de onde você fala, tá bom? Meus amores, Silmar, eu queria muito continuar assim, porque poderemos ficar conversando, né, em aprendizado mais um bom tempo. Mas a nossa horinha vai chegando, né? A nossa horinha vai chegando. Nós queremos agradecer você, Silmara, por ter vindo aqui conosco hoje, trazer os seus estudos, né? Todo o conhecimento que você vem conquistando, essa palavra tão doce, esse seu olhar tão meigo, tão gracioso, tão gostoso, o seu jeito de falar, da gente ouvir. Muito obrigada por ter vindo hoje estar conosco, né? Obrigada de todo o coração. Obrigada a todos os nossos amigos que estão aqui participando conosco. Lembrando que nosso programa Com Jesus, né, acontece quinzenalmente. Olha só, Noêmia, Salvador, Bahia. Gente, a gente está aqui espalhado pelo Brasil, viu? Que bom, Bahia. Obrigada, Noêmia, seja bem-vinda, tá? Muito bem-vinda, viu? Nós estamos aqui, então, a cada 15 dias, então, na segunda-feira que vem não estaremos, mas na seguinte estaremos aqui mais uma vez, e sempre assim, no Sermão do Monte, a cada versículo, na sequência dos versículos, né? Para que nós possamos ir estudando. Ó, minha filhota aqui, ó. Minha filhota, dá boa noite, ó, pessoal, boa noite. Filha. Boa noite, né? Olha, Eliana Abreu, lindo estudo. Daqui a pouquinho, tá? Só um pouquinho. Eliana. Eliana, minha querida, gratidão, boa noite a todos. Vamos então, Aurélio, vamos fazer uma prece, gente, de agradecimento, né? Deixe-me ver aqui. Tá. Ótimo encontro e grande iluminação. Esperamos ter outros momentos assim. Gratidão. Obrigada, Aurélio. Volte sempre que puder, né? Então vamos pedir a Silmara representar a todos em prece de agradecimento, né? Neste momento. Por gentileza, Silmara. Ok. Senhor Jesus, nós te agradecemos a grande oportunidade de estarmos reunidos em teu nome para uma noite de estudos. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de nos reunirmos com outros NEPs. Agradecemos, Senhor, a todos aqueles que aqui estiveram conosco ao vivo, aos corações que irão nos acompanhar posteriormente. Teu amor infinito os abençoe, que possamos ter uma semana iluminada, uma noite abençoada, que possamos nos colocar a cada dia mais receptivo para estudar, sentir, vivenciar o teu evangelho, Senhor, no nosso dia a dia. Nos inspira, nos fortalece,
Nos dá bom ânimo, Senhor, para que o nosso coração possa estar sempre animado para o estudo, para o discernimento, para a alegria de viver. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Silmara. Deixa eu ver aqui, ó. Sônia tá mandando um beijinho para Kelly, minha filha. Vandinha também, beijos para Kelly. Beijo para elas também, filha. Fala, beijo para elas. Beijos. Isso. Meus amores, muito obrigada por tudo. Silmara, foi um prazer imenso te receber aqui conosco hoje. Beijo para você. Continuo com o trabalho de estudo do NEP de vocês, maravilhoso. Obrigada a todos os nossos companheiros que estão aqui. Muito obrigada. E daqui a 15 dias estaremos de volta. Fiquem com Deus e recebam o nosso carinho e a nossa gratidão. Um grande abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.